Agora sim, graça e paz aos amados irmãos que estão na internet da igreja, aqueles que estão impossibilitados de vir à igreja por alguma questão de razão maior, ou especialmente aqueles que estão fora do município do Rio de Janeiro, distantes aqui da Tijuca. São bem-vindos, sintam-se em paz, em família. Como é bom você poder estar agora ouvindo a palavra de Deus. Isso é parte do investimento, dos dízimos e ofertas, da fidelidade, do amor da igreja. Obrigado a todos os amados, fiéis, dizimistas, ofertantes. Tenho convicção que nosso ministério vai prosperar, vai crescer abundantemente, para que nós possamos ter sobras, não é verdade? Ainda não estamos, mas aos poucos, eu creio, Deus vai dar vitórias grandes para os nossos irmãos dizimistas, ofertantes, para que sejamos, em algum momento, surpreendidos. Eu creio, para a glória de Deus. Ou quiçá também, até para que possamos alcançar mais vidas, não é verdade? Ao estado do Rio de Janeiro, ao Brasil e ao mundo, com a palavra da graça de Deus. Pois bem, vamos ao momento sacrossanto. São 10 horas e 15 minutos. Temos agora um momento importante. Nós temos primado por essa questão da igreja, do horário da igreja. Isso é importante. O nosso culto começa às 9h20 da manhã até às 11h20 da manhã. Então temos visto essa questão com carinho, com seriedade, para que nós possamos nos programar, não é verdade? A não ser quando Deus, soberano, Senhor, cria alguma coisa sobre-humana e aí estendemos. Mas e aí é com Deus. Dentro do normal ordem e decência que é bíblico, o Espírito está submetido ao profeta. Levamos o culto até este horário, até para que a igreja possa se organizar e ter a sua vida em perfeita paz. Amém? Misericórdia e restauração. A vida em Jesus. Abra sua Bíblia no texto de Isaías 38, 4-9. Fala de Ezequias. A base do texto será o milagre na vida de Ezequias. Vamos adentrar especificamente na vida dele, provavelmente na quinta-feira, porque a mensagem é muito extensa, mas a mensagem de hoje, a obra que Deus faz, está descrita na vida de Ezequias. 38, 4-9. Vamos fazer a leitura. Diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. E diz que Ezequias cantou, adorou o cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e de ter sido restabelecido. Ou seja, como é que Deus fez uma obra? Como é que Deus restaura? Como é que Deus restabelece e nos leva a uma vida de louvor? Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de restauração. Vamos orar a Deus. Pai amado, que esta palavra bendita, nesta manhã de domingo, ao ser lançada aos corações, ao ser plantada na boa terra da alma, do coração do teu povo, teus filhos, que é a boa terra, germine e dê muitos frutos, ó Deus, frutos do Espírito, de domínio próprio, de alegria, de bondade, de misericórdia, porque uma vez que recebemos a misericórdia e a graça, então o nosso chamado é de graça dai.
de graça partilhai. E assim somos não apenas receptores da graça, mas nós somos canais do fluir desta graça recebida. Portanto, Pai, queremos ter devocional, academicidade e doutrina, para que nesse tripé sacrossanto a tua igreja seja estabelecida com conhecimento, revelação em Cristo Jesus. Não revelação profetada, mas revelação bíblica da palavra sagrada, em nome de Jesus. Oramos com fé e o povo amado de Deus diga amém e amém. Muito obrigado, bispo amada. Louvado seja Deus. Amada família em Cristo Jesus, povo santo e amado, ministros de uma nova aliança. A Bíblia compara a igreja aos despenseiros dos mistérios de Deus. A igreja cristã, o povo santo e o povo amado. Eu quero começar esta homilia declarando esta manhã na igreja que Deus se compraz em prosperar, em reconstruir, em restaurar a vida de um filho. Ou seja, quando pensamos em Deus, pensamos na justiça, na misericórdia, na obra de Deus, na casa do Pai, o pensamento que deve vir ao coração é um pensamento de misericórdia. Porque é fato que muitos têm dificuldades de imaginar um Deus bom, um Pai bondoso, porque não tiveram esta experiência com os pais na infância, não tiveram essa experiência ao longo da vida, nem com os pais, nem num relacionamento, nem numa vida, nunca tiveram experiências de ouvir verdadeiramente o sentir e perceber o que é o amor. Então há uma dificuldade de relação com Deus, mas eu quero lhes dizer que a palavra de Deus liberta, a verdade de Deus liberta, ela é poderosa para separar juntas e medulas, alma do espírito, e te fazer renascer em Cristo Jesus, para que você conheça o amor de Deus na tua vida, amado. Então eu quero lhe afirmar biblicamente, amado, que Deus tem prazer em restaurar a vida de um filho. Diga glória a Deus, obrigado, louvado seja o Senhor. Hosanas nas alturas. Nós vemos isto porque ele fez isto, por exemplo, com o filho pródigo. Você se lembra que aquele homem teve a sua vida destruída em virtude, em razão do seu pecado. A lei da herança é pós-morte dos pais. Mas ele pediu a sua herança com o pai vivo. Disse, dá-me a parte dos bens que me cabe. E tendo recebido, saiu da cobertura da casa do pai e foi viver dissolutamente. Viveu uma vida pródiga, gastou-se no mundo. As tantas, você sabe que para os judeus os porcos eram um animal imundo, diz que até as comidas dos porcos ninguém lhe dava nada. Então, pela obra do Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, ele caindo em si disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome? Vou me levantar, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra os céus e não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus meros trabalhadores. Então ele se humilhou, trata-me como um dos teus meros trabalhadores. Mas diz que esse homem foi surpreendido, porque o pai, quando lhe viu de longe, correndo, o abraçou e o beijou. Lhe restaurou a comunhão, lhe restaurou a autoridade, lhe restaurou o anel, lhe restaurou as sandálias dos pés, as túnicas, restaurou a sua vida e fez uma festa, houve grande bonança. Esta história do filho pródigo, esta parábola, faz parte de um trio. Jesus fala outras parábolas.
quando, por exemplo, ele parou 99 ovelhas e foi em busca da ovelha perdida. Como ele se compraz em restaurar a ovelha perdida. Ou a parábola que a mulher estava varrendo a casa, varrendo atrás da dracma perdida, e varreu, achando a dracma perdida, chamou seus vizinhos e deu uma festa, porque algo de valor havia sido resgatado. Então este é o sentimento que está no coração de Deus. É o sentimento de alegria pela restauração de um filho. É o sentimento de júbilo, de festa, quando uma ovelha se reconstrói, quando uma vida quebrada se refaz, quando uma vida destruída é, para a glória de Deus, restaurada, e então ela louva, ela adora Jesus em espírito e em verdade. Lembra-te, por exemplo, esses são casos de pessoas que pecaram e foram restituídas, restauradas, mas há o caso de José do Egito, que ele era um homem de Deus, era um sonhador de Deus, tinha planos e propósitos de Deus, falava das coisas de Deus, e diz que os seus irmãos invejosos, com inveja porque ele era um escolhido, inveja que Deus tinha coisas na vida dele, era amado pelo pai, o venderam como escravo, deram-no como morto para o pai. Aquele homem sofreu agruras tremendas, mas diz que ao final de tudo, Deus levantou a vida de José. E quando ele estava diante dos seus irmãos, que tudo aquilo fizeram, pregou para eles e disse: olha, fiquem tranquilos, que os vossos corações estejam em paz, porque foi Deus quem providenciou tudo isso, para que eu possa hoje conservar muita gente em vida, amados. Para a glória de Deus. Você pode estar esta manhã diante de uma nuvem carrancuda e escura. Amado, eu quero lhe dizer que por detrás desta nuvem carrancuda e escura, Deus está sorrindo para você, amado. Deus está sorrindo. O sol da justiça continua brilhando para a glória do Senhor. Ao fim das tantas, como José, tua vida será restaurada. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro reprovou Jesus quando manifestou os planos de ser crucificado. Mesmo sob a ordem de Jesus para andar sobre as águas, Pedro resvalou seus pés, olhou para a força das nuvens, dos ventos, da tempestade, das ondas e permitiu a incredulidade e o medo tomar conta de si. Quantos de nós vivemos áreas da vida paralisadas pelo medo e pela incredulidade? Num mundo vácuo chamado, que é o mundo das transformações, o mundo da tecnologia que avança. Você sabe que avançam as coisas de tal maneira que o mercado, as empresas, muitas das vezes, têm dificuldade de se adaptar, porque as coisas avançam muito rápido. Então, no meio dessas mudanças, desses avanços, as pessoas temem, as pessoas se amedrontam, têm incredulidade e submergem quando as ondas se levantam. Pedro, na sua frase emblemática de uma vida desanimada, na frase mais emblemática da vida de Pedro, quando estava nas agruras, no desânimo, no ápice do seu desânimo, no ápice da sua depressão, estado depressivo psicológico, no auge da sua dor, aquele homem que um dia foi tirado das margens da Galileia, daquele homem foi tirado das redes da pescaria, e Jesus lhe disse: eu lhe farei um pescador de homens, tu serás um pregador, serás um apóstolo, levarás vida ao arrependimento, levarás cura para as pessoas. Aquele homem foi transformado, foi restaurado, foi levantado, foi tirado por Deus, por Cristo, daquele mar da Galileia. Mas diz que no auge da sua depressão, do seu desânimo, dos seus medos, das suas paralisias, ele, que era um ícone para os outros apóstolos, virou para eles e disse: vou pescar. Vou pescar.
Vou retornar para onde Cristo Jesus me tirou. Vou retornar para as redes, a prisão das redes do desânimo. Então este é um símbolo da humanidade, é o símbolo do nosso desatino, é o símbolo das nossas peripécias, dos altos e baixos. Mas eu quero lhe dizer, amado, que toda esta questão é humana, mas a restauração que Jesus efetuou na vida destes homens, Ele tem prazer de efetuar na minha vida e na tua vida também, amada ovelha de Jesus. Este é o Cristo Jesus, o Senhor da igreja, Deus de misericórdia. Ele é, portanto, o fundamento da igreja, insubstituível. Nós não podemos, como a igreja romana, fundamentar a nossa fé em Pedro. Sabe que a igreja romana fundamenta a sua fé no Papa, o primeiro que eles chamam de primeiro Papa, o Pedro. Se a minha vida fosse fundamentada no Pedro, eu voltaria a pescar. Se a minha vida fosse fundamentada no Pedro, eu temeria quando os ventos soprassem e as ondas submergissem. Se as nossas vidas fossem submetidas, fundamentadas sobre um homem, estaríamos fadados a naufragar na fé, porque os nossos pés não vão hesitar em resvalar. Mas se a nossa vida estiver fundamentada em Cristo Jesus, o edificador da igreja, quando os teus pés revalarem, as mãos de Jesus se estenderão para levantar você e colocar você de pé novamente. Aleluia! Este é o Deus de misericórdia que nós servimos. Este é o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então Ele é verdadeiramente o dono da igreja, amado. O dono da igreja não é o Papa. O dono da igreja não é um apóstolo, o dono da igreja não é um bispo, o dono da igreja não é o presbitério, o dono da igreja é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cabeça da igreja, o único mediador entre Deus e os homens, portanto, fundamento e base. Porque se você quiser ativar a sua vida espiritual, se você quiser ativar a sua vida em Deus, baseado em homens, você se decepcionará. Olha que nós temos visto na mídia casos terríveis, expostos, que eu não quero ficar entrando em detalhes, porque não sou julgador de ninguém. O que as pessoas cometeram no âmbito civil, deverão pagar, porque há uma lei constitucional, há um código penal e haverá penalizações. No mundo espiritual, amado, o que eu posso fazer e você fazer é rogarmos a Deus pela misericórdia dele, amado. Que estas pessoas possam encontrar um profundo arrependimento, possam encontrar lugar de arrependimento para um dia terem suas vidas restauradas. Porque este é o Deus que nós servimos. Ele é o Deus que pode restaurar. Ele edifica, Ele consola. Ele é o fundamento, amado. Só Ele pode transformar corações. Só Ele pode conceder dons. Só Ele pode dar suficiência. Amado, a jornada da tua vida depende exclusivamente do poder, da graça e da misericórdia de Cristo Jesus. Então veja em 2 Coríntios capítulo 2. Versículo 14. 2 Coríntios 2, 14 diz a palavra de Deus, a 17. Graças, porém, a Deus. Diga graças a Deus. Que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus, olha aí, amado, o bom perfume de Cristo. Olha, amado, você é o bom perfume de Cristo, amado. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, para os que se perdem, somos cheiro de morte para a morte.
Vamos entender o que Paulo está dizendo. Para com aqueles que são salvos, somos aroma de vida para a vida. Agora Paulo diz: quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade, e da parte de quem? Do próprio Deus. Amado, compreenda o que o apóstolo da graça de Deus está dizendo, amado. A igreja, não, em primeiro lugar, não poderia caminhar vitoriosamente. A igreja não poderia caminhar em perfeita vitória. A igreja não poderia em si próprio, você como cristão, não poderia se sentir edificado, consolado, fundamentado, vitorioso, se não fosse pela assistência, pela proteção e pela ação e pela condução de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, se eu agora estabelecer algum outro paradigma, se eu estabelecer algum outro fundamento para a igreja, que não seja Jesus Cristo, estarei fadado à derrota. Estarei fadado ao engodo, ao engano religioso, à vida vazia religiosa. Porque a Bíblia diz: graças a Deus que em Cristo Jesus, graças a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Então, se você quer viver uma vida espiritual sadia, amado, não confie na carne. Eu vou me santificar na força da carne. Não vais conseguir vencer. Eu vou fazer a obra de Deus na força da carne. Não terás sucesso. A igreja só pode viver vitoriosamente se ela for conduzida em Cristo Jesus. Que a tua vida esteja sendo conduzida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, Paulo está fazendo uma alusão a um evento que se dava em Roma. Roma, como você sabe, tinha legiões de soldados. Cada legião, aproximadamente 6.000 soldados. Nenhuma nação naquela época tinha condições de resistir a uma legião romana. Onde a legião romana passava, deixava um rastro de destruição e devastações. Então, Roma, quando vencia uma batalha e retornava para a sua sede, ela fazia um desfile da vitória, um desfile do triunfo. E nesse desfile do triunfo, nesse desfile da vitória, acendiam muitos incensos. Havia muito cheiro de incenso. E por onde eles passavam, aquela fragrância, aquele cheiro do incenso era deixado. E esse cheiro do incenso, para os concidadãos romanos, era o cheiro da vitória. Quando eles sentiam o cheiro do incenso, eles diziam: vencemos. Sentiam aquele cheiro e diziam: mais uma nação foi vencida. O cheiro do incenso exalava: a glória de Roma está sendo propagada. Esse era o sentimento da vitória dos romanos. Mas esse mesmo cheiro de incenso, que era a vitória para os romanos, para os escravos de guerra, aqueles que eram vencidos eram trazidos como escravos, aquele cheiro, quando chegava ao seu nariz, lhes lembrava: daqui a alguns instantes, vocês ou nós seremos jogados aos leões. Daqui a alguns instantes viraremos carne para os leões, ou viraremos açougue para a espada dos gladiadores. Então, ao mesmo tempo, aquele aroma era a vida para uns, era a vitória para uns, mas era a morte para outros. E Paulo está dizendo que em Cristo Jesus, no desfile da vitória de Cristo, amado, Cristo Jesus deu a sua vida, morreu, mas ao terceiro dia Cristo triunfou sobre todos os inimigos. Jesus Cristo venceu a morte. Então, ao terceiro dia, o Cristo ressuscitou. Cristo Jesus venceu. E nele nós somos mais do que vencedores também.
Então agora, como cristãos em Jesus, nesse desfile da vitória cristã, nesse desfile da glória que pertence somente a Jesus, a glória é de Jesus, nós vamos exalando o cheiro do incenso, nós vamos pelo nosso caminho sendo a fragrância do seu conhecimento. E para os irmãos da fé, para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que recebem a mensagem, para aqueles que recebem a palavra, para aqueles que entregam sua vida para Jesus, este aroma é aroma de vida, este aroma é aroma de salvação, este aroma remete uma vida transformada para a glória de Deus, alguém que venceu o pecado, alguém que venceu o mundo, alguém que venceu as obras das trevas, alguém que foi liberto por Jesus Cristo e com o cheiro da vida e o cheiro da vitória pode dizer: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele me libertou, eu sei que Ele me curou pelas chagas de Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo a palavra está dizendo que aqueles que rejeitam o Evangelho, aqueles que zombam da palavra, aqueles que não recebem a Cristo Jesus, nós nos tornamos cheiro de morte para eles. Porque o seu destino eterno será condenação, porque não receberam o Filho de Deus, porque não receberam a vitória do Filho de Deus. Agora Paulo faz uma pergunta: quem é suficiente para estas coisas? Porque no dia do juízo, a pessoa estará diante do trono de Deus, aí vai falar: fulaninho de tal, lembra daquele dia que a bispa Deise, a senhora Deise, pregou para você e você rejeitou o Evangelho? Ela então é cheiro de morte, você agora vai para o inferno, você não recebeu a palavra. Olha, mas aquele fulaninho ali, ele recebeu a palavra, então é cheiro de vida, entra, gozo celestial. Ou seja, por meio da igreja de Jesus, vida ou morte. Por meio da igreja de Jesus, a fragrância está sendo exalada. Quem é suficiente para estas coisas? Quem seria suficiente para isso? Quem poderia se colocar diante dos homens numa plenária para ter ousadia de falar em nome de Deus? Quem teria condições humanas para dizer: eu posso falar em nome do Altíssimo Deus? Quem é suficiente para estas coisas? Então eu quero lhe responder, amado, com a Bíblia em mãos, para a glória do Senhor. Diga glória a Deus por isso, amado. É suficiente para estas coisas aquele a quem Cristo dá suficiência, todo aquele que nele crê, para a glória do seu nome. Então vamos ver em capítulo 3, versículo 4. Olha lá, continuidade da carta. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Amado, você confia em Deus ou não confia, amado? Coloque a tua confiança nele. Capítulo 3, versículo 4, agora versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Meu amado, você é um instrumento habilitado por Deus para a vida neste mundo, amado. Você é um instrumento de Deus que Ele habilitou para viver com confiança em Deus, amado. Diga aí: eu confio em Deus, amado. Eu confio em Jesus, eu confio na obra da cruz, eu confio no sangue derramado, eu confio no poder da sua destra, eu coloco a minha confiança, a minha alma, a minha vida, o meu nome, tudo que sou, Senhor, eu coloco em plena confiança, entregue nas mãos de Jesus, porque eu sei que por mim mesmo eu não sou capaz de pensar alguma coisa, eu sei que por mim mesmo eu não sou capaz de fazer a obra de Deus, mas eu sei em quem tenho crido. Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, para levarmos Cristo vivo e vitorioso para as nações. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus.
Então, Ele é o suficiente para as necessidades espirituais. Ele é o Cristo suficiente para as necessidades materiais. Capítulo 9, versículo 8. Diz assim a palavra, 8 a 11. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda obra, boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Então, meu amado, Ele é o Deus que supre. Eu declaro esta manhã que Deus te proveja na vida, amado, cada uma das tuas necessidades, que você possa superabundar em toda boa obra, que você possa ver a tua família suprida, teus sonhos supridos, teu casamento suprido, teus filhos, teus netos, tua ascendência, tua descendência, teus negócios, teu trabalho, tua aposentadoria, tua profissão, teu empreendimento, que você possa ver para a glória e louvor do Senhor, para toda a generosidade, a ampla suficiência de Deus alcançando a tua vida, amado. Então, Ele é o Deus que supre as necessidades espirituais, materiais e físicas. Veja em Coríntios 12, versículo 7. Um pouquinho adiante, 1 Coríntios 12, versículo 7. Diz assim a palavra, 2 Coríntios 12, 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, olha lá, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse o espinho de mim. Então Ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Gente, olha o que esse homem está dizendo, amado. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Sinto prazer nas angústias. Isso tudo por quê? Por amor de Cristo. Por quê? Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Gente, este homem não era um esquizofrênico. Este homem não era um louco. Este homem foi o homem mais influente do Ocidente depois de Jesus Cristo. E ele está nos dando um segredo de vida. A você que me ouve esta manhã aqui na plenária ou pela internet, e tens vivido com os nervos à flor da pele, tens vivido como gato escaldado que tem medo de água fria, você que um dia foi caluniado, foi esfaqueado, foi passado para trás, adulteraram, você perdeu a esperança no homem, nas pessoas, e tem vivido escondido e amedrontado com o que pode acontecer. Paulo está nos dando um segredo de vida. Ele está dizendo, não tenha medo de nada e não tenha medo de ninguém, porque Deus é poderoso para fazer com que você seja forte, mesmo no dia da necessidade, da angústia, da perseguição, das injúrias e da fraqueza, porque para Deus, o que o mundo diz que é derrota, Deus faz ser transformado em grandes vitórias. Este é o Deus do sobrenatural. Aleluia! Então ele está dizendo, não temas, que a tua fé não seja de vidro, que a tua fé não seja emprestada, mas que ela seja desenvolvida na tua vida e que você viva sem temores, porque Cristo Jesus de fato é o teu edificador. Cristo Jesus de fato é Ele que é teu fundamento. Diga glória a Deus. Cristo Jesus de fato é o teu protetor. Amado, é Ele quem edifica, é Ele quem conduz, é Ele quem protege, é Ele quem consola, é Ele quem trata da tua vida. Ele é a razão maior, Ele é a existência, Ele é tudo em nós para a glória de Deus. Então veja 1 Coríntios 15, 56. 1 Coríntios 15, 56. Olha aí o desfile da vitória.
Esse é o desfile da vitória cristã. Esse é o desfile da glória de Deus. 1 Coríntios 15, 56, ele diz assim: o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é quem? A lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, ovelhinha amada, é a ação de Cristo Jesus que edifica a igreja por intermédio da própria igreja. Você veja que ele está dizendo: seja firme, seja inabalável, abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então vamos meditar e vamos aprofundar a palavra. Quem é o Senhor da igreja? Jesus. Quem é aquele que manifesta o poder, edifica, consola, protege, aquele que conduz em triunfo? Jesus. Mas como Jesus manifesta a sua obra? Como Jesus se move neste mundo? Por meio da sua igreja. Por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. Como eu poderei ter a experiência com Deus misericordioso se eu tenho uma igreja que condena e que prega a lei? A força do pecado e da morte é a lei. Como é que eu terei a experiência com o Deus amoroso, tremendo, restaurador de vidas, se a palavra que eu ouço é a lei? Se a palavra que eu ouço é heresia, é profetada? Por isso ele está dizendo que a força do pecado é a lei, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus. A palavra diz, não precisa abrir, mas no texto de Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, Paulo diz que muitos são os dons. Um tem o dom de falar em línguas, outro tem o dom de interpretá-la. Um tem o dom para orar, outro para pregar. Outro tem o dom de profecias, outro tem o dom para interpretar. Meu amado, amém. Quem é que dá o dom? É Deus. Quem é que faz tudo em todos? É Deus, é Jesus. Então ele é o Senhor. Ou lá em Efésios 4, ele mesmo levantou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, enquanto existir igreja, haverão os 5 ministérios. E Paulo foi um grande exemplo, porque Paulo não andou com Jesus carnal. Paulo teve experiência com Jesus ressuscitado. Ele não foi chamado por homem algum e não aprendeu o evangelho de homem algum. Ele aprendeu do próprio Cristo. Então, meu amado, o próprio Cristo Jesus levanta os seus ministérios para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando ele chama, amado, quando ele chama para o ministério, quando ele chama para a obra, não resista ao chamado de Deus. Não se esquive do chamado de Deus. Não queira criar um evangelho customizado, onde você serve a Deus da maneira como você acha. O povo evangélico precisa de viver em obediência. O povo evangélico precisa de viver sobre a palavra de Deus, sobre os ditames da palavra, para que seja obra de Deus e não obra dos homens. Nós, pregadores e pastores, não podemos subir ao altar com uma palavra qualquer. Não podemos subir ao altar para trazer achismos, para trazer humanismos, autoajuda. Em muitos ministérios, infelizmente, a palavra se reduziu a uma autoajuda, a um evangelho customizado que somente é um banquete para servir a todos daquilo que lhe agrada. Nós não estamos aqui para agradar a ninguém. Eu não estou aqui para ser agradada e ficar agradando e lambendo o chão para ninguém. E nem você para mim, nem eu para você, nem ninguém para ninguém. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Aquele que crê, cheiro de vida. Aquele que rejeita, cheiro de morte.
Se Cristo estivesse hoje na terra, seria crucificado novamente, amado. Mas graças a Deus que no seu segundo retorno ele não virá como um cordeiro, ele virá como leão. Ele não virá para ser julgado, ele virá como justo juiz. Por isso é que nós precisamos de ter temor e tremor. Porque quando nós pensamos na obra de Deus, nós não podemos pensar como um negócio. Como muitos que estão mercandejando a palavra de Deus. Você lembra do texto de Coríntios? Nós não estamos como muitos mercandejando a palavra de Deus. Antes falamos com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então nós não podemos confundir a igreja de Jesus com um balcão de negócios. Nós não podemos confundir as ovelhas de Jesus com clientes. Nós não podemos confundir o seu bispo, o seu pastor, como um patrão. Um patrão desempregado que a gente é que manda porque somos dizimistas e ofertantes. Isso é uma relação equivocada. Isso não é igreja, isso é comércio. Tira as sandálias dos pés quando entrarem à casa do Pai. Ou seja, adentre com humildade, adentre com sinceridade, para receber a palavra de Deus, seja ela doce ou amarga, porque mesmo amarga será mais doce que o mel à tua boca. A palavra diz que um planta, outro rega a semente, mas é Deus quem concede o crescimento. Eu só posso orar pela igreja e pedir ao Senhor que tanto a minha vida quanto a sua vida, Ele nos dê o crescimento da palavra. Que a ação edificante de Cristo Jesus por meio da igreja seja efetiva em nossos corações, para que esta divina semente não seja perdida nem entre os espinhos, nem à beira do caminho, nem num solo rochoso, mas que esta boa palavra, ao cair em nossos corações, ela nos faça refletir sobre o que é a vida espiritual, o que é a vida com Deus, o que é a vida de um cristão, e que possamos chegar a uma só conclusão: sou o que sou pela graça de Deus em Cristo Jesus. Não seria capaz nem de pensar alguma coisa como se partisse de mim, mas é a graça de Deus comigo. Diga glória a Deus por isso. 1 Pedro 1:22 diz assim a palavra: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Obediência à verdade. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e ela é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Olha aí o que é a carne. Olha aí, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, amados, muitos hoje, quando passam a porta de uma igreja, pensam assim: eu acho que vou entrar ali para ficar rico. Não é assim? Eu acho que eu vou entrar ali para mudar de vida, para ficar rico. Mas uma pessoa, quando entra na casa de Deus, ela não tem que entrar pensando para ficar rico. Ela tem que entrar na casa de Deus para dizer: Deus, restaura a minha vida, a comunhão contigo, assim como tu restauraste a vida do filho pródigo. Restaura a minha vida, Senhor, a comunhão contigo, a comunhão da tua casa, assim como tu restauraste a vida de José do Egito, assim como tu trabalhaste na vida de Pedro, que 3 vezes te negou o Senhor, mas depois o Senhor se aproximou e por 3 vezes lhe questionou: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Ó Pedro, Satanás queria peneirar a tua vida, mas eu roguei por ti. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Amados, que nós cheguemos à obra de Deus, para que tenhamos a nossa vida restaurada, livre da ação destruidora do mundo, livre de sermos peneirados como trigo nas mãos de Satanás, mas que nós tenhamos segurança nas mãos de Jesus, que nós saibamos que das mãos do Pai ninguém poderá nos arrebatar, que nós saibamos que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que nós aprendamos a dizer:
Eu creio, eu amo, eu sirvo, eu me submeto, porque este Deus é maravilhoso na minha vida. Ele é a razão, Ele é o tesouro, Ele é o fundamento, Ele é a maior bênção da minha vida. E que eu possa ser um instrumento nas mãos dEle para fortalecer aos meus irmãos. Que eu possa ver aqueles que estão caídos e lhes fortalecer. Que o meu irmão que está lá caído, que o meu irmão que está lá acuado, talvez porque pecou e errou, ou se afastou da obra de Deus, ou foi enganado por uma heresia, enganado pela carne, ele está lá quebrado, mas que ele possa olhar para a minha vida, ver a misericórdia de Deus que um dia me restaurou, e que eu possa levantá-lo da queda e lhe dizer: venha meu filho, venha, porque este é o prazer de Deus, é levantar o caído, é restaurar o quebrado, é dar vida aos que estão mortos. Este é o Deus maravilhoso que nós temos e servimos. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? Amado, eu quero lhe dizer, para não me estender muito, precisamos ainda adiantar um pouquinho. Cristo é a pedra angular das nossas vidas, amado. Ele é a pedra. Sobre esta pedra edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E então ele disse: olha, eis que eu te dou as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido desligado nos céus. Meu amado, Deus te deu um chamado com autoridade para seres usado como um instrumento por Deus. A grande questão é: a igreja é instrumento de Deus? Sim. Mas nós precisamos de saber uma coisa. Moisés trouxe a lei. E Cristo trouxe a graça e a verdade. Hoje muitos vivem um evangelho judaizante. Hoje muitos vivem um evangelho dissimulado. Assim como Pedro dissimulou. Quando Pedro estava com os de Tiago, agia como judeu. Quando Pedro estava com os gentios, agia como gentio. Mas queria fazer com que os gentios se comportassem como judeus. Ao ponto do próprio Barnabé ter sido levado pela dissimulação deles. Paulo diz que o próprio Barnabé, porque foi Barnabé que introduziu a Paulo entre os apóstolos. Era Barnabé que tinha crédito no nome, autoridade tão suficiente para introduzir Paulo entre os apóstolos, porque ninguém confiava em Paulo, ele era um perseguidor. Então aquele Barnabé encorajador, aquele Barnabé homem sábio, aquele Barnabé, aquele homem de estrutura, estava sendo levado pela dissimulação deles, pelo evangelho judaizante. Então, como é que a igreja é instrumento de Deus, de regeneração, de restauração? A pregação da divina semente, levando um amor não fingido, para que nós nos amemos ardentemente como filhos amados, preguemos a divina semente que não mostra a glória humana, que é como a erva que seca a sua flor e o sol queima, mas a palavra que permanece é pela graça de Deus. É a misericórdia e a graça de Jesus que nos regenerou para uma viva esperança, amado. Jesus disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Paulo disse: Cristo em nós é a esperança da glória. Então uma esperança inacessível, indizível, cheia de glória. Portanto, amado, na caminhada da graça de Deus, na caminhada edificante do evangelho genuíno desta palavra maravilhosa, eu quero declarar que a tua esperança está em Cristo Jesus e que, portanto, você não está caminhando para um futuro desconhecido. Você não está caminhando para um futuro onde darás como diz o ditado, com os burros na água. Você está marchando para a glória eterna de Cristo Jesus. 1 Pedro 1, 3, 7 a 7. 1 Pedro 1, 3 a 7. Diz assim a palavra: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia
nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, em glória e em honra na revelação de quem? Jesus Cristo. Amado, que esta palavra revele Jesus para a tua vida esta manhã. Que esta palavra revele o Deus restaurador nesta manhã, amado. Que você tenha um encontro com a misericórdia de Deus nesta hora. Que você feche a porta do passado. Que você deixe as coisas velhas para trás e avance para as que estão diante de você. Você que tem sido vencido por pecados não confessados, que você esta manhã tenha um encontro com a misericórdia e confesse a Deus cada um dos teus pecados e receba de Deus poder e habilitação para vencer cada um deles. Diga, eu recebo esta palavra. Olha, amado, que esta manhã haja um encontro com Deus de misericórdia e graça, que te faça refletir e pensar como eu sou abençoado, gente. Como eu preciso valorizar esta fé, como eu preciso valorizar esta graça maravilhosa. Eu estava perdido no mundo, eu era um filho pródigo, eu queria alfarrobas de porco e o mundo não me dava nada. Eu estava enganado, perdido, maltratado, humilhado, morto em pecados e delitos, em depravação espiritual, como diz João Calvino, depravação total, todos estão mortos diante de Deus, mas Ele me deu vida, em abundância. Eu recebo esta palavra. Então nós somos regenerados para uma qualidade de vida superlativa, amado. A nossa esperança não é vaga, a nossa esperança não é incerta, a nossa esperança, a nossa fé não é difusa, não é vaga. Não é a fé de Kierkegaard, o pai do existencialismo, um salto no escuro. Meu amado, pelo contrário, a fé é o que ilumina a vida. A fé é o que traz claridade à vida. Nós estávamos em trevas e Ele nos iluminou. Nós estávamos no império das trevas e Ele nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, o reino de luz. A nossa esperança, a nossa fé, a nossa vida está na marcha triunfal daqueles que seguem o Cristo vitorioso. Assim como Roma, na sua marcha da vitória, nós estamos na marcha da vitória em Cristo Jesus. E nessa caminhada estamos exalando que cheiro? Qual é o bom perfume que nós exalamos? A fragrância de Cristo Jesus. Um Paco Rabanne. Quer saber de perfume? Fala com a nossa amada. Esse é o perfume da graça de Deus, amado. Então, ovelhinha amada, versículo 8 a 12, diz assim a palavra, do mesmo capítulo, 1 Pedro 1,3. A quem não havendo visto, está falando de Jesus, há mais. Olha lá, você não viu, mas você ama. No qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Agora diz, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca de quem? Da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos
anelam para escrutar. Amado, você acha que anjos anelam para escrutar? Venha para ficar rico, venha para ganhar na Mega Sena, venha para dinheiro, essa ladainha dos infernos. Você acha que anjos anelam para escrutar? Vem aqui que eu vou passar um óleo no teu pé e vou lubrificar o teu pé com o óleo da unção. Você acha que anjos anelam para escrutar? Toma a água do tratamento e quando você beber a água do rio da vida estará salvando a sua vida. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, a única água é a palavra da graça de Deus, amado. É esta palavra que anjos anelam para escrutar. Então nós não podemos judaizar a igreja. Nós não podemos trazer autoajuda para a igreja. Nós não podemos trazer animismos para a igreja. Hoje nós temos muitos altares animistas e cristãos nominais animistas. Ou seja, altares que trazem para os seus púlpitos e suas plenárias crendices populares. Como a pessoa que se auto-intitula cristã e diz, depois que eu fiz essa tatuagem, a minha vida mudou. Ah, tua vida mudou por causa da tatuagem, foi um milagre da tatuagem. Depois que eu coloquei aquela rosa ali, o milagre aconteceu. Ah, então quer dizer que a tua fé está naquilo ali. Isso é um animismo, isso é uma deturpação da palavra. Como é que eu falo da parte do próprio Deus, deturpando a palavra de Deus? Como é que eu falo em nome de Deus, trazendo heresias para o povo de Deus? Então, amado, tudo o que vem de Deus não pode ser corrompido nem maculado. Que esta semente jamais se corrompa, se macule na sua vida. Que ela produza frutos a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. E teremos como conclusão da fé a salvação total pela obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim sendo, a obra é voltada e apontada para Jesus nesses 5 minutos finais. Entendemos, portanto, que toda a história da humanidade foi uma preparação para a chegada de Jesus. Quando, por exemplo, tem a palavra, o sonho da escada de Jacó que ligava o céu e a terra. Quem era a escada? A escada que liga o céu e a terra, aquela escada era Jesus. Apontava para Jesus. A semente da mulher de Gênesis 3, quem era a semente da mulher? Jesus. A arca da aliança, com as tábuas da lei, a vara de Arão, o pão da proposição. Quem era aquela arca da aliança? A aliança entre Deus e os homens? Jesus. Aquela árvore, quando chegaram no deserto, as águas de Mara, e as águas eram amargas, e havia risco de morte das pessoas, e diz que Moisés pegou um pedaço de tronco e lançou nas águas que se tornaram doces. Quem era aquela árvore? Era Cristo Jesus morrendo na cruz do Calvário. Aqueles cordeiros que eram imolados e os seus sangues eram aspergidos uma vez por ano. Quem eram aqueles cordeiros? Apontavam para quem? Para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Moisés trouxe a lei, agora passa isso tudo pelo crivo de Cristo Jesus e Cristo traz a graça. Portanto, olhamos e entendemos que toda a história, todo o Antigo Testamento, os profetas, os apóstolos, todos apontaram para Cristo Jesus. Cristo, o Deus transcendente que se fez imanente, ou seja, o Deus que transcende a tudo e a todos, que por livre e espontânea vontade se colocou dentro de um corpo, dentro de uma experiência real e possível, para que eu pudesse entendê-lo, para que eu pudesse olhar para Jesus. Por isso, quando Jesus estava com os discípulos disseram: Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Nós só queremos ver o Pai. Se o Senhor nos mostrar os Pai, nós estamos satisfeitos, a nossa vida espiritual, perfeita vitória, conduzidos em triunfo. Teremos suficiência se tu nos mostrares o Pai. E Jesus disse: Felipe, há tanto tempo eu estou convosco e vocês não me têm conhecido. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Aleluia!
Então, amada igreja, muitos estão com Jesus e não lhes têm conhecido. Então nós precisamos olhar para Ele, porque as coisas antigas têm sombra daquilo que viria. Em Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz assim a palavra, Hebreus 10, 1, ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem, não pode tornar perfeitos. Versículo 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível, amado. Versículo 12, Jesus, porém, olha lá, amado, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo o quê? Santificados. Versículo 15 a 18. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Até quando? Para sempre. Ora, onde a remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então, amada igreja, eu termino esta mensagem dizendo que Cristo Jesus foi o nosso substituto na morte, para que seja Ele a nossa fonte de vida. Os fundamentos da nossa vida cristã, portanto, não podem ser baseados em algo meramente religioso. Nós não baseamos a nossa vida espiritual em dogmas humanos, em tradições religiosas, em sacramentos mentirosos. A nossa vida e a nossa fé estão fundamentados única e exclusivamente nas verdades da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o único fundamento. Ele é o fundamento que já foi posto. Agora, porém, cada um veja como edifica. Se você edifica ouro, prata, pedra preciosa, madeira, fenopalha, manifesta se tornará a obra de cada um. Assim sendo, amado, Moisés passou. Cristo trouxe graça, verdade e misericórdia. Que a tua vida esteja debaixo da graça, esteja debaixo da misericórdia. Que a tua vida esteja absolutamente coberta pelo poder da misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E fundamentado nesta palavra da graça que nos revela que a lei foi a sombra, mas Cristo pela graça é a substância, fiador de superior promessa para a tua vida. Que assim, meu amado, recebas esta manhã em todas as coisas, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus na sua vida. Receba esta graça, viva pela graça, porque pela graça somos o que somos, pela graça temos suficiência, pela graça somos conduzidos em triunfo, pela graça exalamos o bom perfume de Cristo Jesus, pela graça levaremos muitos cristãos, muita gente para a salvação, pela graça de Deus veremos muitas vidas restauradas, pela graça de Deus veremos muitas vidas curadas, pela graça de Deus veremos muitas vidas colocadas dentro dos parâmetros da Bíblia Sagrada. Sim, pela graça de Deus, muitas vidas serão libertas. Libertas do poder do pecado, libertas do cheiro da morte, libertas do poder da morte, porque o pecado é mentiroso, o pecado é uma fraude. Ele promete liberdade e paga com escravidão. Ele promete a vida, mas o seu salário é a morte. Mas pela graça de Deus, nós levaremos uma palavra que diz: e conhecereis a
a verdade, e a verdade vos libertará. Eu recebo esta graça, eu recebo para a minha vida, para a vida deste ministério e de todos aqueles que nos ouvem, que somos libertos, somos amados, somos cobertos, protegidos, conduzidos em Cristo Jesus. Por isso, ovelha amada, pela graça de Deus, permaneça firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor, porque pela esta obra e graça, tu és restaurado e levarás restauração e vida abundante para muitos. Em nome de Jesus, que assim seja, assim diz o Senhor. Glória a Deus.